Fala galera, a paz, tudo bem? Vamos para mais uma aula, né? Hoje nós vamos fazer a última aula desse módulo de como tocar de ouvido, tá? Vamos fazer umas questões interessantes hoje de comparações entre músicas, né? E vamos ter depois o terceiro módulo, onde nós vamos voltar a pegar levadas, dedilhados e músicas, já considerando esse conhecimento que a gente já adquiriu, de acordes, dissonantes, com mais acordes, tá? E o grande ponto desse módulo de como tocar de ouvido, né? Na verdade é justamente, como acredito eu que ficou claro, o conhecimento do campo harmônico, das cadências, né? Claro que tem muito mais coisas dentro da música, né? Que talvez nem teria como colocar na oficina com esse tempo de curso que a gente tem, que seria esses 10 meses, tá bom? Mas com esse conhecimento aqui você já vai conseguir fazer muita coisa, tá? Muita coisa. Praticamente esse conhecimento teórico que a gente chegou até aqui, de conhecer intervalos, formação de acorde, campo harmônico maior, menor, já é o que a gente tem na maioria das músicas que a gente acaba usando dentro da igreja, tá? Com relação a tocar de ouvido, é justamente o conhecimento disso. Quanto mais músicas você souber, mais familiar isso vai ser para você e você vai começar a identificar essas questões, tá? E é justamente o que nós vamos fazer nessa aula de hoje. Eu vou passar uma série de músicas aqui, assim, a grosso modo, né? E para a gente analisar, você vai ver que a familiaridade entre as sequências, tem aí uma média de umas 5 sequências, claro que isso não é regra, mas que 90% das músicas que a gente toca dentro da igreja tem essas sequências. Um acorde ou outro, por causa da melodia de uma música ou de outra, que muda. Então, automaticamente você já começa a olhar para a música e falar, nossa, a sequência vai ser mais ou menos essa, e em que tom vai estar. Que muitas vezes acontece que quando você não tem conhecimento de campo harmônico, por isso que a gente fez todos esses exercícios, inclusive se você fez pouco, é bom você voltar e praticar bem essa questão, né? Praticar mais as sequências, mais as tonalidades, mais campo harmônico, porque é justamente esse conhecimento dos campos harmônicos, das tonalidades, que vai facilitar. Você fala, nossa, é a sequência X, só que no tom de Lá. É a sequência do Quero Te Dar a Paz, só que em Si. Tipo, sem esse conhecimento você vai olhar e falar, nossa, essa música aqui é completamente diferente, mas é bem isso essa questão das tonalidades. É uma mesma sequência, só que num outro tom. Só que para você conseguir ter essa facilidade de tocar, ouvir e saber mais ou menos para onde vai, você precisa ter esse conhecimento base. Por isso que no começo do módulo eu falei, esse módulo poderia se chamar como tocar de ouvido, como poderia ser também um módulo de harmonia, porque é tudo interligado, tá certo? Então vamos lá. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar algumas músicas que são aparentemente completamente diferentes, mas que na verdade é exatamente a mesma harmonia. Então a primeira música, eu acho que a primeira música concreta que a gente pegou na oficina, né, foi a música Quero Te Dar a Paz, né? Que tem a sequência Sol, né? Quero te dar. Certo? Uma outra música que tem... Aí começa a ficar justamente isso. Você começa a fazer uma comparação. Tem até uma questão que é interessante relacionada a como memorizar as músicas, né? Até quando a gente divulga a oficina, a gente fala que você vai aprender a tocar sem cifras, né? A gente vamos ter depois uma aula mais precisa sobre isso. Mas o cérebro humano, ele funciona muito por associação. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço, eu tenho dificuldade em gravar nomes. Você fala um nome, eu tenho que... Tinha, né? Qual uma dica que eu tenho para eu memorizar o nome das pessoas? Vou num evento, vou tocar num encontro, às vezes vem o coordenador falar comigo, eu fico, putz, como que é o nome dele mesmo, cara? Mas isso é porque tipo, eu meio que não prestava muita atenção. Qual que é o jeito fácil de você não esquecer, por associação? Qual que é o nome dele? O nome dele é Eduardo. Beleza, Eduardo.
Qual o jeito de você memorizar? Eu tento pensar qual outra pessoa que eu conheço que se chama Eduardo. Tipo, hoje, sei lá, o filho de um amigo meu hoje, o Emerson, chama Eduardo, a gente chama ele de Dudu. Acabou. Filho do Emerson, Eduardo. O nome dele é Eduardo. Eu não esqueço mais. A hora que eu olhar, tipo, vem Eduardo. Chega uma hora que vai vir automaticamente o Eduardo, mas em último caso eu busco mais ou menos na minha memória a referência que eu dei. Um outro nome. Ah, o nome é Patrícia. Patrícia. Nossa, beleza. Que Patrícia eu conheço? Eu começo a pensar. Eu tenho uma prima que chama Patrícia. Tem a esposa de um amigo meu que chama Patrícia. Tinha uma amiga minha de escola que chamava Patrícia. Você busca uma referência dentro do que você já sabe. Tanto que dizem que, por exemplo, é super difícil você aprender um segundo idioma. Não super difícil, mas é mais difícil. Para quem sabe 5 idiomas, aprender o sexto dizem que é muito mais fácil, porque você tem palavras para associar. Tá? Seguindo essa linha de raciocínio, a partir do momento que você começa a aprender de verdade algumas músicas, começa a aprender, eu estou aprendendo as músicas. Você começa a identificar o padrão, né, de graus daquela música, tá? Você começa a pensar, nossa, é igual aquela outra, então fica fácil. Se eu tiver que tocar isso aqui em outro tom, também aí tem a questão do domínio das tonalidades. Fica super fácil. Então eu vou sugerir aqui uma outra música, a música Quero e Preciso, né? Não sei se vocês conhecem, né? É a mesma sequência do Quero Te Dar a Paz, só que em Mi. Mi maior. Então vai ficar... Como que é? Eu sei que o teu espírito está agindo. Mesma sequência. Aí vem o refrão. Eu quero te louvar com todo o meu ser. Aí já uma outra observação, né, dentro do que a gente colocou, eu poderia colocar, acrescentar notas, né? Então, por exemplo, poderia ser, em vez de tocar um Mi, poderia ser um Mi com nona. O Dó sustenido menor poderia ser Dó sustenido menor com sétima. O Lá poderia ser Lá com sétima maior, ou aqui. Fá sustenido menor. Todos os acordes que eu já deixei disponível nos shapes, né? Certo? Uma outra música que segue essa mesma sequência. Tá? Eu vou deixar todas as cifras aí, vai ficar o material de apoio um pouco até longo. Eu vou deixar, até Quero Te Dar a Paz, vou deixar de novo e vou deixar todas as cifras nesse tom aqui. Só o trecho também, tá? Para não ficar a música inteira. É legal se você puder pegar todas as músicas e aprender, até porque esse processo de fazer isso, conseguir tocar de ouvido, está completamente ligado a você saber as músicas. Então é importante que você, por conta, a gente já falou sobre a questão de ser autodidata e tal, né? Por conta você busque aprender a tocar as músicas, né? Uma outra música aqui, Quero Louvar-te. Às vezes eu toco ela em Mi e às vezes a gente toca ela em Fá. Tem um CD do cantor Flavinho, antigo, da Canção Nova, que ela tá em Fá. A mesma sequência. Até começa. Com a levada de funk. A mesma coisa, poderia tocar essa mesma música em Mi, que ficaria meio tom abaixo, que ficaria igual a outra. Ou melhor, eu errando meio o tom. Dó sustenido menor. Certo?
Então, esse padrão que seria 1, 6, 4, 2 e 5, né, que seria a mesma harmonia do Quero Te Dar a Paz, é um padrão muito presente em muitas músicas. Então, o que vai começar a acontecer? Você vai pegar músicas que você vai tocar, que você já vai identificar esse padrão, independente do tom que a música esteja. Então você vai identificar, nossa, aquele padrão X, tá? Vamos agora para um próximo padrão. Tem um padrão muito comum nas músicas também, geralmente em refrão, tá? Tem músicas, essas músicas que eu falei, tanto a parte A ou a estrofe, quanto o refrão ou parte B, né? Elas seguem a mesma harmonia. Tem N músicas que elas não seguem o mesmo padrão. Às vezes a parte A é de um jeito, a parte B é de outro, né? Não é um padrão. Então, isso também existe um padrão na maioria das músicas, né? Que também não é uma regra 100%, tem músicas que fogem um pouco desse padrão, mas existe um padrão. Que é o seguinte, no refrão, a música, por exemplo, aqui é a música Deus Trino, né? Que a gente pegou. Em nome do Aí no refrão, faz um Lá com sétima para subir pro refrão. Aí vem essa harmonia, que vai ser 4, 5, 1, 2, 5, aí 1, aí vai fazer Lá com sétima de novo. Aí de novo, 4, que é a parte do... Para louvar e agradecer, bem dizer ao seu dispor. Certo? Se repete isso de novo, vai terminar aqui. Tá certo? Uma outra música que a gente usa muito, que tem essa sequência, começa, tem várias músicas da igreja, né, que existe esse padrão. Então, por exemplo, uma outra música aqui, A Barca, né, deixa eu ver que tom que eu vou tocar em dó. Vou mudar alguns tons aqui até para... Geralmente a gente toca essa música A Barca ou em dó ou em ré. Normal da gente usar dentro da igreja. Vou tocar em dó, tá? Fica... Aí o refrão vem, né? Aí dó com sétima. Mesma coisa que a outra. Só que como estava em Lá, vai fazer o Lá com sétima, vai para Ré. Como aqui está em Dó, vai fazer o Dó com sétima, vai para o Fá. Aí Fá. Senhor, Sol, tu me olhaste. Tu trouxeste o meu nome. Dó com sétima. Exatamente a mesma sequência. Vamos ver outra música aqui, já penitencial, Senhor que vieste salvar, né? Vem em Ré agora, né? A Ré com sétima. Aí refrão, piedade, mesma coisa, Sol, Lá, Fá sustenido menor.
Então essa sequência é muito usada em refrão. Tem várias outras músicas que no refrão, principalmente quando vira refrão, ela entra nessa sequência. Tá? Várias outras vocês vão pegar daqui pra frente. Quando você identificar, se deparar com essa sequência, você já vai automaticamente entender de falar, nossa, essa é aquela sequência. Independente do tom que esteja. Se estivesse em Mi, se a música estivesse em Mi, aí essa sequência seria Mi com sétima e iria para Lá. Lá, Si, Sol, Si menor, igualzinho, mesma coisa. Aí Mi com sétima. Tá certo? Uma outra sequência muito comum também é uma sequência que ela vem descendo em graus no campo harmônico. É como se fosse, por exemplo, a escala de Ré, ela vem descendo. Tem muita música que é desse jeito, tipo aquela música Sacramento da Comunhão, né? É assim, como é? É isso mesmo. Senhor, quando eu te vejo. É a sequência descendo. Aí que ela dá uma mudadinha, sabe o que eu falei? Deixa eu ver outra aqui que é a sequência inteira. Aquela Como És Lindo. Acho que é em Ré também o tom. Que bom, Senhor, vir ao teu encontro. Aqui já mudou também. No caso aqui, essa sequência seria, geralmente essa sequência descendo, seria Ré, Lá com baixo em Dó sustenido, a gente já viu sobre as inversões, Si menor com baixo em Lá, tá? Essas inversões, a gente já viu na aula sobre inversões, poderia ser isso aqui também, Ré, Lá, Si menor, Sol, sem as inversões, né? Então esse Lá com baixo Dó sustenido, só relembrando, exatamente a mesma coisa que o Lá, só que com baixo na terça, primeira inversão. O Si menor com baixo em Lá seria o Si menor com baixo na sétima. Pensa uma música aqui que ela seria exatamente ela inteira. Por exemplo, Noites Traiçoeiras, dá pra tocar nessa harmonia. Deixa eu ver em outro. Tocar em Mi, seria. Deus está aqui nesse momento. Tua presença é a meu viver. Essa sequência, principalmente essa parte aqui, ó, é muito comum. E tem músicas que às vezes não tem essa parte aqui, mas aqui tem. Uma outra música, Ninguém Te Ama Como Eu. Tá, no caso tá em Lá, né? Essa que Ninguém Te Ama Como Eu, por exemplo, já é uma mistura do primeiro exemplo de harmonia que eu dei, né?
com o segundo, que ele vem direto do Ré, do Si menor, e já vai unir exatamente aquela harmonia. Mas no começo, em vez de vir de... Poderia fazer. Tenho esperado este momento. Mas a gente está acostumado a ouvir. Uma boa observação de se fazer também, pessoal, é que é o seguinte: existem outras formas de se tocar todas essas músicas que eu estou sugerindo aqui, tá? Então eu estou sugerindo uma linha de harmonia, mas eu mesmo como arranjador eu posso fazer um outro negócio aqui, eu posso fazer tipo... Já mudei a harmonia. O tanto de coisa que eu já coloquei, conhecendo mais caminhos harmônicos e possibilidades harmônicas, tá? Então, se de repente acontecer de alguma dessas músicas que eu vou deixar cifrado aí no material de apoio, você achar com um arranjo diferente, com acordes diferentes, em outro tom, normal. Muito comum, às vezes, uma música ser tradicional, se tocar numa tonalidade para homem cantar, de repente vem alguma cantora e regrava a música e faz uma versão que se torna popular em um tom completamente diferente, tá? Então, só para a gente ter esse equilíbrio aí e essa consciência dessa questão. Nossa, peguei uma música aqui, o Thiago passou de um jeito pra mim lá, tava tudo errado. Não, não tá errado. Tá certinho a música, tocando de um jeito, de repente até mais simples, né? Pra ser sincero. E tem como você tocar ela de várias outras formas, tá certo? Por fim, uma outra sequência que eu quero sugerir aqui é a 1. Do primeiro grau a gente vai pro terceiro grau. Então, por exemplo, tem uma música do Adoração em Vida, que é O Céu Se Abre, né, que faz... Aqui já muda algumas coisas, né? Que é aquela muito alta. Como que é? Se abre pra... Nem consigo cantar, então ó. Os corações, toda graça. Mais pra frente eu vou no último módulo eu vou dar mais uma faladinha sobre a harmonia, tem algumas outras questões de algumas músicas em empréstimo modal. Conforme for acontecendo nas próximas músicas que eu vou passando nos outros módulos, eu vou dar mais uma falada sobre mais algumas coisas, tá? Então acorde lá dessa música aqui, é aquela música Cordeiro da Shalom. Aqui ó, Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aí muda uma mudadinha, né? Então teria a mesma sequência, né? A mesma categoria de sequência. Quer ver? Ó, deixa eu ver outra música aqui. Então, por exemplo, aquela música Consagração de Nossa Senhora, em Lá. Geralmente a gente toca em Lá. Mais ou menos a mesma sequência. Fica... Oh, meu Senhor, então, minha mãe. Só que aí volta, assim menor.
já vai me dar um parecido com aquela sequência de refrão que a gente tem. Parecido não, exatamente a mesma sequência. Tá certo, pessoal? Seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou deixar todas essas músicas que eu falei os nomes aqui dentro de, entre aspas, uma categoria de sequências, né? No material de apoio, e eu quero que você aprenda todas essas músicas que eu sugeri, tá? Não é... Ah, seria legal se você aprendesse. Faz parte do curso, assim como faz parte você fazer todas as sequências que eu pedi, faz parte também você aprender essas músicas, aprender analisando nesse sistema, né? Pode pegar aí, como está encerrando esse módulo, pode pegar aí tipo umas 2, 3 semanas para aprender essas músicas todas. Vai ter a cifra. Se você não conhecer a música, procure a versão no YouTube, digita o nome da música que vai ter várias versões lá, né? De repente pode ser que o tom esteja... Vou até tentar dar uma olhada nisso e sugerir já no tom que seria uma versão e colocar uma versão... Vou fazer isso, maravilha. Eu vou sugerir uma versão dessas músicas, vou procurar um áudio que tenha delas e vou colocar a música no mesmo tom para você pegar e tocar, tá bom? Então para aprender essas músicas, porque no próximo módulo a gente vai pegar mais coisas e essa questão de você tocar de ouvido, né? Tá muito ligado a isso. E mais uma coisa importante assim que eu quero deixar, né? Pode ser que alguns de vocês, pode ser que você esteja olhando agora, né? E falando, nossa, Thiago, eu tô terminando esse módulo aqui, tô vendo a aula, eu entendi, mas eu sinto que eu ainda não consigo tocar de ouvido. Calma, isso é um processo, né? É um processo. A gente sempre fala, né? Nem sei se eu já usei esse termo aqui na oficina, né? Provavelmente no grupo até agora, no grupo do WhatsApp já tem usado, né? A gente está correndo uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Então, muitas das coisas que a gente está vendo aqui hoje, você vai tipo, cair a ficha mesmo daqui a um ano. É normal e isso aconteceu comigo. Inclusive, de propósito, eu estou colocando intercalado algumas informações para dar tempo de você assimilar. Você que está assistindo essa aula hoje, teoricamente, os assuntos do primeiro módulo hoje vão estar muito mais confortáveis para você. Eu vou entrar no terceiro módulo, que vai ser praticamente uma continuação do primeiro módulo, que vai estar muito mais familiar, muito mais fácil as coisas. E esses assuntos do módulo de como tocar de ouvido, ou do módulo de harmonia, vão estar um pouco difícil de compreender. Nossa, nota nona, intervalo, não sei o quê. Quando a gente chegar no final do terceiro módulo, que inclusive no próprio módulo eu vou sugerir músicas de propósito, que tenha harmonias diferentes, coisas para tocar. Vai ter todas essas coisas. Vou pôr todos esses acordes nas próximas aulas, músicas que tem essas coisas, e fazendo vocês entenderem, você entender direito esse conceito, você vai ver que a gente precisa de um tempo de assimilação, tá? Então, se você estudou esse módulo, fez os acordes, está conseguindo tocar as músicas nos tons, com certeza no final da oficina, ou pelo menos nesses 2 anos, né? Que tipo, depois, quando terminar a última aula, as aulas vão continuar disponíveis por mais 2 anos. Você vai ver que se você fizer os exercícios, você vai estar resolvendo muito bem essa questão de tocar as músicas, qualquer música em qualquer tom, entender como a música funciona, não depender da cifra, ou se tiver que usar a cifra, que seja naquele contexto de, peguei a música agora aqui, não deu nem tempo de assimilar direito, vou tocar hoje, vou tocar hoje lendo a cifra, né?
Mas pra semana que vem eu já consigo tocar sem ler, porque você entende como que funciona essa questão como um todo, tá bom? Então é isso aí. Qualquer... Nossa, isso é meu dedo hoje, tô todo batendo aqui, instalando dedo. Qualquer dúvida que você tiver, vamos se falando. Estou à disposição, né, pelo WhatsApp, para a gente ir se falando sobre as dúvidas. Se não tiver nenhuma dúvida, maravilha. Se tiver mais alguma outra questão, porque o que vai começar a acontecer também? Conforme você for pegando músicas por conta para tirar, para aprender a tocar coisas que você gosta, você vai começar a observar coisas e pode ser que aí surja do nossa, mas ele falou disso e disso e apareceu uma outra questão, um outro acorde, alguma coisa aqui, como é que funciona isso? Pode ser que aí surja algumas dúvidas, tá bom? E se surgir mesmo de outras coisas que, entre aspas, não foi alguma das coisas faladas aqui nesse módulo, também pode estar perguntando, vou estar respondendo tentando responder a questão da sua dúvida, esclarecer, né? Se de repente for alguma coisa que de repente eu não saiba, pode acontecer, né? Dou um jeito, a gente pesquisa aí para dar resposta, tá bom? O importante é você saber que você pode contar comigo, com o meu suporte, no seu desenvolvimento musical, na sua missão, tá bom? Isso aí, um abração, a gente se vê, a próxima aula já vai ser no terceiro módulo, que vai ser uma continuação do primeiro, onde a gente vai voltar a estudar violão, pegar acordes, músicas, levadas, dedilhadas, tá certo? Um abração, até a próxima aula, Deus abençoe.